iniciar a gravação. Hoje nós teremos a nossa segunda aula do assunto planimetria. Nós já tivemos o primeiro momento sobre planimetria e estamos agora no segundo momento sobre isso, né? E na planimetria, como nós já citamos no primeiro momento, ou levantamento planimétrico, ou ainda levantamento topográfico planimétrico, tem os mesmos significados. Na planimetria, ela se dedica, ela tem um objetivo de medir os ângulos e as distâncias horizontais. Então, a planimetria considera o terreno que vai ser medido como numa projeção plana. Nós sabemos que os terrenos não são planos, mas para a topografia, nessa área da planimetria, consideramos a projeção plana do terreno. Porque o terreno tem muitas irregularidades, depende do local, depende do relevo do local. Se tivéssemos que representar cada irregularidade do terreno, seria um trabalho enorme, um trabalho imenso, e não teria muita prática, porque a superfície ela pode ser modificada. O homem pode fazer obras, pode fazer terraplanagens e sempre estar modificando a superfície, né? E não teria muita utilidade representar todas essas irregularidades do terreno, todas essas características do relevo. Isso é um objetivo da topologia, que nós já vimos anteriormente, citamos rapidamente isso aí. Então, voltando, a planimetria, ela se dedica a medir os ângulos e as distâncias horizontais num terreno. Vamos falar primeiramente de ângulos e depois nós falaremos sobre as distâncias. A aula de hoje nós vamos nos dedicar à compreensão dos ângulos. Nós podemos dividir os ângulos na topografia da seguinte forma. Os ângulos horizontais, né, que é o objetivo da aula de hoje, eles podem ser são divididos em dois grupos, os ângulos azimutais e os ângulos goniométricos. Né? Os ângulos azimutais, por sua vez, são divididos em azimuth e rumo, e os ângulos goniométricos são divididos em ângulos horários e deflexão. Nós vamos ver cada um desses, vamos nos concentrar mais em alguns, que nós precisamos de uma compreensão maior, e em outra aula nós vamos desenvolver mais outros ângulos. Então, primeiramente, ângulo horizontal, né? Ângulo, vocês sabem muito bem o que é, vocês já viram isso bastante e na matemática, né? E horizontal, porque se refere a uma medição na planimetria, em que ela se dedica a medir o terreno numa projeção plana. Quando você vai fazer uma carta, uma planta topográfica, né? Planimétrica, né? Você representa naquele desenho as distâncias e os ângulos de uma propriedade, uma fazenda, um sítio. Né? Então, na planimetria, você apenas lida com ângulos e distâncias horizontais. Então, o que seria o ângulo horizontal? Vamos observar nessa figura aqui, né? Você tem aqui um aparelho que está posicionado em cima de um ponto, que nós já vimos isso, ponto topográfico. Tem alguém com o microfone ligado aí, eu peço que desligue por causa do ruído. Então, nós temos aqui um aparelho aqui posicionado em cima de um ponto, que nós chamamos de ponto topográfico, nós já vimos isso. E nós temos aqui duas balizas, cada uma em um ponto. Então, podemos dizer que aqui são os pontos A, B e C, né? Temos aqui 3 pontos, podemos denominar como pontos A, B e C. Né? No levantamento topográfico, geralmente,
nós colocamos números nos pontos. Colocamos ponto 1, 2, 3, 4. É mais usual utilizar uma numeração, né? Mas pode ser, fica a critério do profissional, né? Então, nesse exemplo, nós temos aqui ponto A, B e C. Entre o ponto A e o ponto B, como nós já vimos, forma uma linha, que nós chamamos de alinhamento topográfico. Então, vamos usar muito esse termo daqui para diante. Alinhamento topográfico é a linha formada entre dois pontos topográficos, certo? Então, você tem aqui o ponto onde está o ponto onde está o aparelho e o ponto onde está a baliza. Então, aqui forma um alinhamento topográfico, que também nós vamos usar muito esse termo, alinhamento AB. É justamente a linha que se forma entre o ponto A e o ponto B. Da mesma forma aqui, nessa outra linha, nós temos um outro alinhamento, que no caso é o alinhamento AC, né? Alinhamento AB, alinhamento AC. E entre essas duas linhas, nós temos aqui um ângulo, ou uma distância angular, né? Pode ser denominado também assim. É justamente esse ângulo que é formado entre essas duas linhas, ou esses dois alinhamentos, que nós chamamos denominamos como ângulo horizontal, certo? Então, aqui é só uma abordagem inicial. Vamos nos detalhar mais adiante. João Vitor, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Tudo certo. Nesses últimos tempos, a internet aqui estava muito ruim, viu? A internet está Aí ruim, né? eu comecei a assistir a aula gravada. Aí eu acabei gerando dúvida e, sem saber como perguntar. Mas aí eu vou tirar aqui uma agora. A luneta, que essa já foi a parte da luneta. A luneta, Mas, ela vai ser usada João, no... Oi? João, deixa eu Oi? terminar esse assunto dos ângulos. Depois nós Ah, tiramos outras dúvidas. viu? Tá certo? Por favor. Tranquilo. Aí eu peço que você aguarde um pouco para a gente encerrar essa parte dos ângulos, a gente entra nas dúvidas. Certo, então, os ângulos horizontais que nós falamos, eles são classificados em alguns grupos, né? Então, nós temos os ângulos horizontais são classificados em dois grupos. Um deles é o ângulo azimutal, que é com base no azimuth. E o que é o azimuth? O azimuth é a direção norte. Vocês já viram isso em topografia, estudaram a rosa dos ventos, as direções, né, de acordo com o eixo da Terra, o eixo magnético da Terra, né? Então, nós temos o norte, os polos sul e norte, os polos magnéticos da Terra, né? E a bússola que nos dá essa orientação da direção do norte magnético, né? Então, azimuth é justamente a direção norte, para onde está voltado o norte, naquele local onde você está fazendo as suas medições. A partir do norte, nós temos as outras direções, o sul, o leste e o oeste, né? Então, os ângulos azimutais são justamente o ângulo formado entre um alinhamento, que nós já vimos o que é, e a direção norte ou a direção sul. Então, nós podemos ter como ponto de referência o norte, mas também podemos ter o sul, né? Tendo o norte, nós temos o sul e as outras direções. E o ângulo azimutal, ele é medido no sentido horário, né? Então, vamos detalhar mais aqui à frente, né? Então, nós temos aqui, né? Vamos falar sobre esse azimuth, né? O azimuth é um dos ângulos
horizontais, né? Um tipo de ângulo horizontal que é medido durante o levantamento topográfico, né? Geralmente, se escolhe um procedimento. Então, você pode medir através do azimuth, através do rumo, da deflexão, do ângulo interno, ângulo externo. O profissional é que vai determinar que tipo de ângulo ele vai usar nas suas medições, certo? Então, essa é uma decisão do profissional. Podendo ser que ele que ele utilize mais de um. Isso aí vai depender é uma decisão do profissional. Então, nós temos aqui a circunferência, né, nessa imagem, e com base na circunferência, nós temos os eixos, as direções de acordo com o norte magnético, né? Nós temos aqui, então, o norte. Geralmente, nas plantas topográficas, por conveniência, por convenção, se aponta o norte para cima, né? No papel, né? Então, na nossa visão, isso facilita a compreensão, né? Então, nós aprendemos assim, então fica mais fácil a compreensão dessa forma. Então, sempre se representa a circunferência para facilitar a medida angular, divide em 4 quadrantes, né, de acordo com os eixos, o norte, sul, leste e oeste, né? E aí nós temos a divisão em 4 quadrantes, né, cada quadrante com 90 graus, até fechar a circunferência, completar a circunferência com 360 graus. Isso aí nós também já vimos, né? Então, o azimuth, ele é a leitura justamente dessa distância, a partir do norte. Então, nós temos o norte como 0 grau, e à medida que a gente vai se deslocando na circunferência, vai aumentando essa medida angular, que nós estamos chamando denominando como azimuth. Então, eu posso ter as seguintes condições no campo. Então, eu tenho a circunferência e eu tenho aqui esse alinhamento que eu coloquei aqui. Aqui tem a circunferência, eu tenho os eixos norte, sul, leste, aqui está com a letra este ou leste, né? E oeste, aqui está representado com a letra O. E aqui eu tenho essa linha que eu estou denominando como alinhamento OA. Então, como eu falei, você pode colocar a nomenclatura pode ser variável, né? Então, eu coloquei aqui alinhamento O como sendo o ponto inicial, o ponto zero, digamos, e o ponto A. Então, aqui o ponto zero e o ponto A. Poderia ser AB, seria até melhor se eu colocasse AB, ficaria melhor compreendido, né? Ou poderia ser 1 e 2, a numeração você escolhe, né? Então, eu quero saber justamente qual é o azimuth desse alinhamento do ponto O ao ponto A. Como é que eu faço para determinar esse azimuth? Como nós falamos há pouco, o azimuth ele é a medida do ângulo formado entre o alinhamento e o eixo norte. Então, eu tenho aqui o eixo norte e eu tenho o alinhamento aqui, OA. Que ângulo se forma aqui? Então, eu li assim, azimuth OA, é assim que se representa, né? E coloquei aqui ao lado. O azimuth do alinhamento OA está localizado no primeiro quadrante. Então, como é que se denomina? Azimuth OA, 45 graus. Então, nesse exemplo aí, é 45 graus. Poderia ser qualquer ângulo dentro desse quadrante aqui. Coloquei 45 graus para facilitar a compreensão. Mas nós não vamos ter sempre esse valor. Vamos para outro exemplo. Digamos que o alinhamento esteja noutra direção. Esteja nessa direção aqui. O alinhamento OA. Qual o ângulo, o azimuth dele? É justamente o ângulo formado entre o alinhamento e o eixo norte. Então, aqui já é outra medida. Então, lembrando que o eixo norte, no azimuth, ele tem o valor 0 grau. Então, o alinhamento está aqui no segundo quadrante.
Então, ele passa aqui dos 90 graus, ó, ele dá essa volta toda, passa de 90 graus e chega até a metade do segundo quadrante, mais ou menos a metade. Meu desenho não está tão perfeito assim. Então, como é que a gente faz essa leitura? Azimuth do alinhamento OA, que está localizado no segundo quadrante, nós respondemos, a resposta é essa aqui. Azimuth OA, 135 graus. Não precisa colocar o sinal de igualdade não, tá? É assim que representa. Na verdade, coloca um tracinho acima de OA para indicar que é um alinhamento. Realmente aqui eu esqueci de colocar. Vou perder nota. Nesse terceiro exemplo, nós temos de novo aqui o alinhamento OA, só que ele já está em outra posição. Ele já está nessa posição aqui. Então, qual é a posição dele em relação ao norte? Mas sempre é bom lembrar que no azimuth, a leitura é no sentido horário a partir do norte, tá? Então, não posso fazer a leitura por esse outro lado aqui, porque aqui já seria no sentido anti-horário. Então, eu tenho que seguir o sentido horário no caso do azimuth. Apesar de haver também azimuths lidos no sentido anti-horário. Isso também é possível. Mas nós não vamos ver isso agora para não confundir vocês. Usualmente é medido no sentido horário. Então, nós temos aqui o norte como grau zero, né? E temos toda essa volta dada pelo alinhamento. Então, aqui eu tenho 90 graus desse quadrante, mais 90 graus desse quadrante, então tenho 180 graus. E completando aqui, eu teria 225 graus. Então, azimuth OA, o valor dele é 225 graus. Vamos para a quarta situação, que eu tenho o azimuth já nessa posição aqui. Ele está localizado no quarto quadrante da circunferência. Então, volto à pergunta. Qual é o valor do azimuth do alinhamento OA, nesse caso, nessa quarta situação? Então, a gente vai medir o ângulo, de novo, a partir do norte 0 grau, e vai percorrer todo esse trajeto, um quadrante, 2 quadrantes, 3 quadrantes, e chegar aqui mais ou menos na metade do quarto quadrante. Então, eu tenho a situação que azimuth OA, do alinhamento OA, equivale a 315 graus. Né? Então, essa é o que nós temos sobre azimuth. Vamos fazer alguns exercícios mais à frente para compreender melhor. Vamos seguir. O outro tipo de ângulo horizontal azimutal é o rumo. Certo? Então, voltando àquele esquema, aquele organograma no início, né? Que é das divisões dos ângulos horizontais, nós temos ângulos horizontais azimutais que se dividem entre azimuth e rumo. Então, vimos o azimuth, agora vamos ver o rumo. O raciocínio do rumo é muito parecido com o raciocínio do azimuth. A diferença é o seguinte, que o rumo ele é medido ou a partir do norte ou a partir do sul, o que estiver mais próximo dele. Então, diferente do azimuth, o azimuth sempre é medido a partir do norte. O norte é o grau zero. Já no rumo, não. O rumo ele é medido a partir do norte ou a partir do sul. A partir do eixo aonde o alinhamento estiver mais próximo. Então, tanto o norte, no caso do rumo, tanto o norte como o sul, eu atribuo o grau zero, 0 grau a cada um. E vou medir a partir do eixo que estiver mais próximo. Então, aqui é o menor ângulo formado entre a direção norte ou sul e um alinhamento topográfico. Então, nessa figura aqui, ela está demonstrando aqui
os 4 eixos, né? Norte, sul, leste, oeste. Aqui o oeste está representado pela letra W, né? Está em inglês, né? Oeste. E aqui eu tenho o alinhamento, nessa cor verde. Então, eu estava dando os 2 exemplos. Está mostrando aqui, se fosse medido o azimuth, seria essa cor, essa linha azul. Se fosse o azimuth, né? Viria, a leitura seria a partir do norte. Então, seria toda essa volta aqui, ó. Mediria 225 graus. Mas no caso do rumo, que é o que nós estamos vendo agora, a leitura é a partir do eixo mais próximo. O eixo mais próximo do alinhamento é o sul, é o eixo sul, nesse caso. Então, mede-se a distância entre o alinhamento e o eixo sul apenas, ó. Então, dá um valor bem menor. Que nesse caso, nesse exemplo, o rumo vale 45 graus e você tem que representar o quadrante aonde ele se encontra. Então, aqui ele está entre o sul e o oeste. Então, ele está no quadrante sudoeste. Certo? O azimuth, nós não precisamos representar o quadrante. Mas o rumo, nós precisamos fazer isso, representar o quadrante. Porque ele pode estar no quadrante, pode estar 45 sudeste, pode estar 45 nordeste, 45 graus nordeste, 45 graus noroeste. Então, nós temos que, no caso do rumo, indicar o quadrante. Nesse exemplo, ele está em 45 graus sudoeste. Pode colocar SW ou SO, né? Está correto das duas formas. Então, vamos ver as situações do rumo, né? Então, como nós falamos, o rumo pode ser medido a partir do norte ou do sul. Ele é medido a partir do eixo mais próximo, da direção mais próxima. Então, no primeiro caso, nós temos aqui o alinhamento OA, vamos repetir as mesmas situações, né? O alinhamento OA no primeiro quadrante. Então, eu tenho aqui rumo OA. Né? Então, como é que nós fazemos, representamos? Rumo do alinhamento OA vale 45 graus no nordeste, porque está no quadrante entre o norte e o leste, né? Então, NE, nordeste. Vamos para a segunda situação. Aqui nessa situação, nós temos, o rumo está, ou melhor, o alinhamento está no segundo quadrante. Qual é o rumo dele? Ora, se ele está no segundo quadrante, ele está mais próximo do sul, do eixo sul, da direção sul. Então, eu vou medir a distância angular entre o alinhamento e o sul. No caso anterior, foi o norte, porque estava mais próximo do norte, só que aqui ele está mais próximo do sul. Então, a gente mede essa distância angular entre o alinhamento e o eixo e a direção sul. Como é que nós representamos? Rumo do alinhamento OA, 45 graus, sul-este. Tem que representar o quadrante onde ele se encontra, que no caso é sudeste. Vamos prosseguir. Nesse terceiro exemplo, nós temos o alinhamento no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, de novo, ele se encontra próximo do sul, da direção sul. Como é que nós fazemos essa leitura? Que o rumo do alinhamento OA mede 45 graus, que está mais ou menos no meio do quadrante, né? Sul e oeste, ó, eu coloquei aqui já a letra O. Como eu falei, pode ser letra O ou letra W. Então, sudoeste, né? Sul-oeste, sudoeste. E esse 45 graus é a medida angular entre o alinhamento e o eixo sul. Alguém desliga o microfone aí, por favor? E nessa quarta situação, nós temos aqui o quarto quadrante, né? O alinhamento OA de novo, né? Só que ele está
próximo de onde? Está próximo do norte. Deixa eu subir aqui, ficou um pouco cortado aqui a figura. O alinhamento OA está próximo do eixo da direção norte, certo? Como é que nós lemos o rumo dele? O rumo do alinhamento OA vale 45 graus noroeste, porque está entre o norte e o oeste. E esses 45 graus, essa é a medida angular entre o eixo norte e o alinhamento. Repito, ele está mais próximo do norte. Então, nós medimos a distância a partir do norte. Certo? Então, ficou visível aí a diferença entre rumo e azimuth. O que nós vamos ter que fazer agora, né, mais adiante, é transformar rumo para azimuth e azimuth para rumo. Então, existem algumas fórmulas, alguns esquemas que permitem nós fazermos essa transformação. Nós vamos interromper aqui um pouco a apresentação, que eu queria que você assistisse um vídeo em que explica essa transformação de forma bem didática, né? Então, deixa eu encerrar aqui para